Eu acho que o grande sonho hoje de qualquer pessoa humilde é ter seu próprio lar, né? Sua casa própria. Eu acho que Palmas proporcionou isso para muita gente. O planejamento, se por um lado ajuda nessa fluidez da construção da cidade, por outro ele determina muito que rumos a cidade vai tomar. Palmas é a capital do oeste da Bahia, do leste do Mato Grosso, do sul do Pará e do sul do Maranhão. Já estou com 25 anos que estou aqui e já não me sinto mais maranhense. Eu me sinto tocantinense. Palmas tem uma característica linear, diferentemente de outras inúmeras cidades. Essa característica é determinada pela topografia. Palmas fica entre a serra e o lago não estava completo quando a cidade começou a se implantar, mas hoje está já, desde 92, o lago da usina hidrelétrica do Lajeado. O sítio é relativamente plano, cortado por cursos d'água, e o partido que orientou a implantação da cidade é de uma malha ortogonal, uma malha quadriculada, onde se distribui as funções cortadas por um eixo de comunicação que prevê a ampliação da cidade seguindo esse padrão ao sul e ao norte. A maioria destas quadras, formadas por este sistema que cruza-se a 90 graus, tem uso predominantemente residencial. E alguns segmentos da cidade foram demarcados para as atividades do governo, aqui onde está o palácio. O coração de Palmas é esta parte central. E no coração da cidade, ao invés de pensar, por exemplo, o mercado, pensou o poder. A marca da cidade é a ocupação dada pelo poder instituído, não pelas pessoas. A ideia de construir uma cidade em que as pessoas seriam bem-sucedidas, teriam uma vida perfeita, poderiam vir para o Tocantins para alcançar sucesso profissional, econômico. Inclusive, essa era a propaganda feita no intervalo dos programas de audiência como Fantástico e tudo mais. Era para atrair as pessoas. Tinha uma placa, quando você chegava na fronteira, bem-vindo ao Estado da Livre Iniciativa da Justiça Social. Então aqui você tem dois tipos de migração, basicamente, por causa desse discurso. A migração sudeste-sul, que vai vir com empresários, pequenos empresários ou empresários do agronegócio, vai investir em terras e conseguir replicar o seu poder econômico. E trabalhadores do norte e nordeste, notadamente do Maranhão, para procurar trabalho. Meu nome é Mário de Melo, eu venho de Dom Pedro Maranhão. Cheguei nos anos 90. Nós entramos numa invasão perto do Palácio do Governo. Nós era em torno de 700 famílias numa invasão lá. Nesse tempo nós era 5 filhos que estavam todos juntos. Da criança de 4 anos até uma filha casada que eu tinha com 20 e poucos anos. Cheguei em 1990. Eu vim para cá convidada e eu já era bailarina clássica e vim somente para ficar 3 meses e juntar um dinheiro, porque na época pagavam muitíssimo bem para você vir para cá, porque a mão de obra qualificada que era muito difícil, né? E como ninguém sabia o que ia acontecer, não era todo mundo que queria vir para cá. Venho, ganho meu dinheiro, vou pegar a minha bolsa para Nova York, Cuba e voltar para o Rio de Janeiro para continuar com a minha carreira como coreógrafa e bailarina. Foi um susto, foi um choque quando eu levei em Palmas, porque só haviam as máquinas que puxavam com tratores e correntes todas as árvores, então era uma poeira gigante e só tinha poeira, terra e homens trabalhando, e era uma cena muito dantesca para mim na época. De uma rua dessa, sim, atravessar uma rua dessa a gente não via o vento com aquela poeirona.
Nós comeu fogo aqui nessa época, moça. Eu fiz o primeiro Natal de Palmas. Eu fiz o Natal, eu dancei o Anjo Gabriel na sapatilha de pontas no meio da poeira, em frente ao cruzeiro, para mais de 10 mil peões, né? E ali já poderia ir embora depois, logo daquilo ali. Se você me perguntar o que deu errado nesse Eldorado para eles, talvez eles não contavam que chegasse por aqui uma demanda muito grande de trabalhadores por trabalho, baixo índice de qualificação, né? E ao mesmo tempo que os investidores do Sul e Sudeste que também respondessem com a altura na oferta de empresas e empregos, o que não houve, né? Essa equação não ficou tão equilibrada. Nós tivemos a ambição de fazer um projeto que abrigasse até 1,2 milhão, 1,5 milhão de pessoas nas densidades propostas pelo plano, de tal modo que as pessoas tivessem uma expectativa de que o planejamento ia suplantar o curto prazo. Hoje eu avalio que isso traz uma espécie de noção de cidadania. As pessoas se sentem mais seguras, sabendo que estão se localizando em relação a algo que foi planejado. A ideia de Brasília, que notadamente eles copiaram para cá, era de que aqui se formava uma cidade do nada. Só que esse nada aqui, aí começam os primeiros problemas. Já existiam pessoas morando aqui, chacareiros, pequenos agricultores, e essas pessoas foram desapropriadas aqui com severidade, sem observar o devido processo legal ou de fato se as pessoas queriam vender a terra. Tanto é isso que recentemente ainda tinham disputas judiciais sobre as terras aqui. Tem vários fatores para tentar explicar uma cidade como essa, né? Um fator interessante que a gente pode falar é que ela tem uma dimensão que é irreal para os dias de hoje, né? Ela tem uma dimensão que foi pensada para 1.800.000 habitantes. Ela tem hoje 230 mil, pouco mais, pouco menos. E ela tem uma infraestrutura muito cara, porque ela é muito espraiada, né? Aqui a infraestrutura ela viaja muito tempo sem ter nenhum público consumidor para ajudar a custear. Então você tem um problema. Você tem um problema que a médio e longo prazo vai cobrar fatura. Taquaralto não existia no projeto original. É porque, na época, a Polícia Federal barrava a entrada, que só entrava com a carteirinha de funcionário público. Todo o pessoal que chegava do Maranhão, Piauí, Pará, todo mundo que chegava, parou por lá, ali era a barreira. E aí surgiu Taquaralto e a Vila Aureni. A Aureni virou quatro Aurenis, né? Como se fossem 4 divisões no bairro. Se chama Aureni porque, na época, a primeira-dama, né, do estado, Dona Aureni, ela foi lá para dentro. Porque aí ela dava assistência de comida, de fazer cadastro, de saber quem é quem, com quantos filhos chegou. A maioria dos trabalhadores daqui vão lá para o centro e gastam o quê? Seus 1 hora aí de ônibus. Você tem o Taquari, que é um exemplo exacerbado de segregação social. Um bairro feito pelo governo, no extremo sul da cidade. Lá vive 25% da população pobre da cidade. Ele dá mais ou menos 40 quilômetros daqui, de onde a gente está, para cá. E essas pessoas tomam ônibus e vêm aqui trabalhar em pedreiros, domésticos e tudo mais. Mas foi o próprio governo que as colocou lá. Então você veja, com uma quadra aqui, a 1 quilômetro de nós aqui, completamente vazia, muito maior do que o espaço que elas estão alocadas lá. Nós não tínhamos a dimensão do que ia ser Palmas. A gente só sabia que estariam construindo um plano diretor, mas nós não tínhamos a mínima noção. Nessa época não tinha nada. Não tinha nada. A secretaria do governo era tudo feito de madeirite. Nessa época o Palácio do Governo estava só feito as bases. Né? E ali, nessa época eu trabalhava também, até inclusive, ajudando a fazer uma das secretarias. A pessoa optava por vir de lugares onde tinha maiores
facilidades ou melhores condições de vida para vir para cá, para essas condições das quais nós estamos falando. Isso conferia às pessoas um sentido de pertencimento. Mas o interesse de participar da construção da cidade transforma quase todas as pessoas que vêm para cá automaticamente em palmenses. A gente acaba se sentindo responsável por alguma coisa. Assim, eu tenho que dar minha contribuição aqui, eu tenho que estar aqui para construir alguma coisa também. Essa coisa da construção, todo mundo aqui era muito influenciado por isso. Palmas teve um falatório muito grande. Era uma cidade nova, que todo mundo vinha para lá para trabalhar, para ganhar dinheiro, ganhar um meio de vida, mesmo a moradia, que ninguém tinha. E exatamente foi o que aconteceu comigo. Eu vim trabalhar e resultei ganhar uma moradia, porque o governo deu para nós uma moradia. O governo abriu loteamento aqui dentro da capital, para todo mundo. Como bem, você passou por ela, aquelas árvores, ali não tinha nada. Aí o governo abriu mão daquilo ali, tudinho, deu um lote para cada um deles. Cada pessoa que chegou ganhou um lote, mandou fazer uma casa. Foi muito bom, o governo nessa época foi um cara bom. Esses bairros não fazem parte do plano diretor. Dali, daquela quadra que assim que vocês entraram para cá, essa parte para tudo é irregular. Qualquer povoado que tiver por aqui, tudo é irregular. Palmas ela é uma prima de Brasília. Então, assim, tem as quadras e são muito parecidas, né? E é uma cidade também muito plana, você não tem ladeira, você não tem, né? Então parece que você está aqui, você está só aqui, né? Você não consegue olhar lá na frente e ver uma outra coisa. A ideia foi que cada quadra seria uma comunidade. Então, cada quadra tem a sua praça, cada quadra tem o seu comércio, cada quadra tem somente 2 saídas, as ruas são fechadas. Isso foi projetado para que houvesse uma qualidade de vida das crianças, né, dos moradores, como se fosse um condomínio fechado, um pequeno condomínio fechado. Algumas quadras são melhores cuidadas, outras não, aonde a comunidade se envolve. Por exemplo, essa praça que nós estamos aqui, a comunidade se envolve muito com o zelo dessa praça. A comunidade se encontra todo sábado à tarde aqui para resgatar brincadeiras com as crianças, os pais conversarem, tomarem uma cervejinha, comerem churrasquinho. Então, assim, é aqui o nosso ponto de encontro. E aí foi essa a ideia dessas quadras fechadas, desses pequenos condomínios fechados. Cada quadra é um pequeno condomínio fechado para exercitar essa coisa do relacionamento, né? Do interrelacionamento. Você tem uma filha? Eu tenho um filho, João Bento, Que idade? 6 anos, ele é palmense. Como é que é para ele? Para as crianças aqui é muito bacana o fato da liberdade, né? Apesar de Palmas ter se transformado numa cidade de grandes muros. A ideia inicial de Palmas era que não houvessem muros nas construções, mas não foi isso que aconteceu. Palmas acabou se transformando numa cidade de grandes muros. Você passa nas ruas e você vê muros, né? Então foi uma linha arquitetônica que realmente eu não sei explicar de onde que veio, porque não havia necessidade disso. Tem uma diferença que é muito marcante. Todo o solo urbano de Brasília é público. Quando você compra um apartamento, você não é dono do térreo e nem do jardim que fica na sua superquadra. Você é apenas dono da planta do apartamento. Palmas pega um desenho urbano muito espraiado, né? E aí ele retoma a figura do lote, que é da cidade tradicional brasileira, né? E o faz de uma forma muito peculiar, que aí ele retoma uma ideia que é comum a Brasília e às cidades modernas, que é a negação da rua corredor. Então nenhuma das casas abrem para as grandes vias, elas abrem para o interior da quadra. Em Brasília isso gera o quê? Gera que eu tenho, ao redor das grandes vias, parques. Em Palmas eu tenho muros. Como todo o terreno foi loteado e as pessoas não podem abrir portões para o lado das grandes vias, as LOs e as NS, você faz o quê? Você tem muralhas. Essa é uma ideia que aproximaria Palmas de um modelo viário de Brasília com as quadras segregadas. No caso de Palmas, as quadras não são segregadas. Cada uma dessas quadras tem a previsão de um comércio local e um comércio de caráter vicinal e tem várias entradas. Então, nós temos poucas ou
muito poucas esquinas no sistema viário principal, mas o interior das quadras permite, porque o sistema viário é terciário, de menor velocidade, a convivência das famílias, o acesso aos equipamentos e, portanto, a vida, digamos assim, dentro de cada célula desta. E a tendência é que a cidade inteira vai repetir mais ou menos esse padrão, né? Porque o que eu tenho? Eu tenho grandes quadras, que ao contrário de Brasília, onde você tem os edifícios soltos numa mancha verde, eu tenho parcelamento tradicional. Então, o que vai acabar acontecendo? Palmas é uma cidade que vai acabar se transformando em vários condomínios fechados, né? No futuro. A minha quadra, já se fala nisso, já se fala em colocar portaria. É a adaptação aos tempos que Palmas teve em 89. Pega um determinado ideário moderno e vai resgatando algumas coisas que o próprio planejamento moderno já tinha entendido como negativo na cidade tradicional e mesmo no plano de Brasília. Por exemplo, quando você faz uma quadra de 500 metros, 700 metros ou mesmo 1 quilômetro, você está falando de quê? Você está falando de automóvel, porque ninguém faz trajetos dessa ordem para ir à padaria, né? Ainda mais um sol inclemente de 40 graus. Então, você está resgatando um determinado tipo de pensamento urbano que só para que a gente se lembre, no CIAN de 57, 56, se eu não me engano, já estava caduco. Todo mundo já dizia que não dava mais para se planejar para os automóveis, porque isso desumanizava a cidade. A gente ia começar a pensar, é aí que começa a pintar calçadão em São Paulo. Por quê? Porque as pessoas começam a perceber que planejar para o automóvel já não dava mais. Agora, olha que interessante, em 89, nós resgatamos um determinado tipo de planejamento que sem carro você não vive em Palmas. Simples. Não vive. Porque o ônibus ele anda numa cruz, né? E qualquer área que você vá longe dessa cruz depende de que você faça um trajeto a pé com esse pequeno sol que a gente tem em cima da gente. É uma cidade para o carro e profundamente solitária ao mesmo tempo, porque as quadras se separam, né, entre si e você não tem essa veia. Você tem artérias, mas que elas não alimentam as veias. Meu nome é André Araújo, sou produtor audiovisual, estou aqui no Tocantins já há 15 anos e vim parar aqui com muita gente acreditando numa cidade de informação. Nós convidamos 6 diretores com realização aqui na capital para apresentarem uma história, cada um com uma história que tinha por única obrigação ter a cidade de Palmas como cenário e inspiração. Essas 6 histórias juntos compõem um longa. Palmas Eu Gosto de Tu, a nossa versão regional do Cidades do Amor. Como o Palmas tem uma característica das pessoas virem de fora, as pessoas daqui são muito novas, a gente está no momento de reafirmar ou construir essa identidade cultural. Então, a música, a arte, as artes plásticas, o cinema estão num estágio ainda embrionário, mas acho que agora, com 25 anos, a gente está conseguindo delinear quais são esses parâmetros estéticos, até de vocação mesmo, o que a gente quer para a nossa cultura, o que a gente quer para a nossa arte. Isso é legal na Cidade Nova, é um caldeirão em ebulição que está depurando para saber o que vai ficar, o que vai perdurar, o que vai entrar no imaginário comum da população. As invasões são um outro problema. Como as terras estavam disponíveis, foram sendo loteadas para serem colocadas à venda, algumas famílias se anteciparam e fizeram invasões de terras, muitas delas que ainda não estão regularizadas até hoje. Veja que interessante. Brasília, a cidade satélite é um subproduto do plano. Palmas, a cidade satélite, ela aparece junto com o plano. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma ocupação, uma invasão, né, dependendo de que ótica que você usa, que é as Arnos, né, que inclusive era uma área nobre, que tinha talvez a praia mais bem estruturada da cidade, né. Essa
quantidade de trabalhadores que vieram para cá para construir Palmas, a hora que perceberam que o que ia sobrar para eles seria morar a 20, 30 quilômetros do centro da cidade, ocuparam lá, resistiram e moram lá até hoje. Inclusive tem uma ocupação completamente diferente do resto da cidade, lembra muito cidade tradicional, o parcelamento foi refeito, os lotes são menores. Eu sou o Marquinhos das Antigas, cheguei aqui em Palmas em 93, mano. Comecei a trabalhar com a cultura hip hop, desenvolvendo alguns trabalhos na comunidade. Então, eu nasci no Maranhão e com mais ou menos com 10 anos de idade vim pra cá. Como eu ainda era muito novo, quem mandava na família era meu pai. E devido à falta de emprego lá no Nordeste, e ele achou interessante vir pra cá e trouxe a família e eu vim junto. Há quem diga que essa região aqui já era reservada para outro pladão de gente, né? Mas o povo foi invadiu algumas terras aí, acabaram que ganharam aqui e daí de invasão em invasão foi que foi nascendo a Vila União. O nosso bairro aqui, ele foi denominado assim no projeto inicial, a gente ficou assim meio como lado esquecido da cidade. Cara, a invasão era aquela coisa desenfreada, né? Cada um chegava com a sua família, tinha um pedaço de terra limpa ali, o cara já limpava, já fazia o barraquinho dele, botava a família dele lá. Logo em seguida, vinha o pessoal fazia cadastro, o pessoal do governo vinha acompanhando e também dava uma assistência também. Eu sinto a diferença muito grande, porque quando a gente chega em outras quadras aí de Palmas, aí é tudo murado. Você não vê as pessoas, você vê mal os carros das pessoas. Mas aqui, diferentemente das outras quadras, aqui as pessoas não se isolam, não se trancam dentro dos seus muros. As pessoas saem, as pessoas... À tarde, se você der um rolê aqui na minha quebrada, você vai ver todo mundo na porta de casa, trocando uma ideia, entendeu? Coisas que você não vê em outras quadras. Trabalha. Pode-se dizer que a cidade segue com fidelidade quase absoluta o traçado original. Nós temos dois problemas derivados da ocupação. Em primeiro lugar, como isso eram terras a serem desapropriadas de diversos proprietários, isso não aconteceu ao mesmo tempo. Então a cidade não pôde seguir um padrão de ir fazendo a ocupação com contiguidade, o que seria mais econômico. Hoje nós temos vazios urbanos que impedem o melhor crescimento da infraestrutura e causam determinados problemas de localização, particularmente para famílias de menor renda. A forma do pensamento que foi empregado em Palmas é uma forma que está relacionada com o estado de bem-estar social lá dos anos 30. Palmas foi feita em 1989. A gente já tinha quase 10 anos de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan. Né? A gente já tinha destruído o estado de bem-estar social nos Estados Unidos e na Europa, né? Na Inglaterra principalmente. Né? Então fazer uma cidade com essa planta, com a necessidade de investimento público pesada como tem, no momento em que você está falando em estado mínimo, é uma coisa que não faz muita lógica, né? Não tem condições de você andar pela rua em Palmas e esbarrar com as pessoas, como por exemplo uma cidade em que ela nasceu-se por si. Não, aqui as ruas são programadas, largas e programadas. Não tem como você encontrar as pessoas. O comércio de rua é muito fraco porque você não tem esse espaço para as pessoas virem. Do ponto de vista da vivência humana, é uma cidade de profunda solidão. A gente se identifica como palmense agora. Até um tempo atrás a gente era de Goiânia, do Rio, de São Paulo, do Maranhão, muita gente veio de mais para cima, do mais norte para cá. Então ainda era um grande encontro de brasileiros construindo a cidade. Hoje agora a gente consegue se assumir, a se enxergar palmense. Isso eu acho que foi o que mais mudou nesse comportamento da população. Geralmente em outro lugar não ia ter esse reconhecimento. Então eu fico muito feliz aqui de estar aqui na minha quebrada, Vila União. Palmas é muito bom. É muito bom. Eu não me arrependi de ter vindo para cá. No momento que eu estava fora do país, que eu pensei em voltar para casa, a casa que apareceu na minha cabeça foi Palmas.
Eu vou te falar um pouco do passado. A quem sobreviveu à era do barraco. 1993 foi quando eu cheguei aqui. Tomei água do pipa, banhei no Cebozinho. O sonho de vida nova, o bom emprego não parava de atrair. Gente do Maranhão, do Pará, do Piauí. A cada dia que passava a invasão só aumentava. Sem água encanada, energia gambiarra sempre mal feita. Que Deus proteja a invasão do Golfe, da Cascaieira. Gente guerreira no barraco, de lona preta, o vento forte na cara, o mosquito a poeira, tanta dificuldade, mas o sonho virou realidade. Palmas Tocantins, olha aí nossa cidade. É desse jeito, Marquinhos das Antigas, tamo junto. Palmas Tocantins, Zona Norte, Vila União. Projeto, arquitetura, é o que há, tamo juntão.